Quero trazer uma palavra para o teu coração que o Senhor ministrou hoje no meu coração. Eu trouxe uma palavra para o teu coração que diz: não perca a sua identidade. Quando nós olhamos em Isaías 35, eu quero ler com você do 35, 1 ao 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é tão atual. Ela é tão de verdade, meu Pai, que nós conseguimos passear pela Bíblia e nos identificar com tantas situações, com a vida de tantos homens, e conseguimos ver que quando nós nos colocamos no lugar de obediência, por pior que seja o capítulo da nossa vida, o Senhor pode transformar. Por pior que seja o cenário que nós estamos vivendo, não há nada que possa paralisar uma mulher e um homem revestidos da tua presença. Nós queremos te louvar e agradecer o teu nome por tudo que o céu vai liberar. E eu não quero ficar de fora, meu Pai, das chuvas de bênçãos, das revelações do alto, Senhor, que encontrarão morada no meu coração e me trarão paz e esperança para prosseguir. Obrigada. Amém? Aqui fala que o deserto, havia uma palavra. O Senhor havia liberado uma palavra no meio de deserto, no meio de lugares secos, no meio de escassez, mas ele diz que os desertos e os lugares secos se alegrarão. Os lugares onde não tem provisão de vida, onde não tem esperança, onde tem sequidão, é esse ambiente que ele fala, que florescerá como a rosa. E é muito lindo porque quando nós olhamos as profecias se cumprindo, e hoje a gente consegue ver que no deserto lá em Israel, está florescendo. As flores, elas estão brotando. No lugar seco, no lugar árido, no lugar escasso, tem vida. Isso mostra o poder da palavra de Deus. Então não importa o ambiente que nós estamos vivendo, por mais escasso, a palavra diz que há promessa de florescer. E é muito lindo porque a gente consegue entender que quando Deus tem uma palavra para a nossa vida, quando Deus libera uma palavra para a nossa vida, não há nada que pode paralisar. Porque a semente que caiu nesse deserto seco, ela vai ser irrigada pela palavra de Deus. Eu quero dizer que você é uma semente que vai ser irrigada pela palavra, pela água viva. Então não tem a ver com o ambiente que você está, tem a ver com aquilo que o Senhor está gerando dentro de você. E quando nós olhamos para a Bíblia fala, nos compara a um exército de cipreste. E alguns anos atrás, alguns pesquisadores descobriram que o cipreste, a Bíblia já fala sobre isso, sobre o cipreste, nos compara a essa árvore. E olha que coisa interessante, alguns anos atrás, os pesquisadores os cientistas começam a pesquisar sobre essa árvore, porque eles viram que diante de grandes queimadas que atingiam florestas, essa espécie era a única espécie que ficava preservada. Tudo ficava devastado, queimado, destruído, deformado. Mas o cipreste era uma árvore que ela ficava ali, intacta, preservada. No meio do deserto, ela continuava exalando vida. Eles começaram a pesquisar para entender o que acontece. Por que o cipreste se preserva mesmo no meio das chamas? E eles descobriram que dentro dele, na sua essência, tem uma quantidade enorme de água. 80%, se eu não me engano, de água no seu caule, ali dentro. E isso faz com que ele fique preservado e o fogo não venha destruir. Porque a identidade dele revela que ele tem mais água. E a água protege tanto o suficiente que pode destruir tudo que está à volta.
mas o poder da água, o poder da palavra de Deus que está dentro de você, ele é mais poderoso do que qualquer ambiente que você esteja, desde que você entenda a sua essência, desde que você entenda quem você é em Deus, desde que você guarde a palavra de Deus e não permita que ambientes venham deformar a sua identidade. Você faz parte do exército de ciprestes de Deus, como a Bíblia fala, porque somos cheios da água viva, da essência do Criador que está dentro de nós. Então, por mais que você esteja vivendo em meio a um deserto, há uma palavra, há uma água viva que guarda e protege você. E a palavra é: vai florescer. Porque a Bíblia diz: e vai florescer. No meio do deserto, no meio da escassez, e a Bíblia ainda diz: eles verão. Eles verão que o Senhor está te preservando no meio desse deserto. E por isso que eu quero falar sobre um homem que passou momentos muito adversos. Se você olhar a caminhada, a vida de José, foi um homem que desde a sua casa, ele passou por momentos de deserto. Mas o que mais me chama a atenção é que quando nós passamos por alguns momentos desafiadores na nossa vida, a forma com que nos comportamos diz muito se nós vamos parar em uma estação da nossa vida ou se nós vamos continuar a prosseguir. Porque a vida, ela sempre vai nos oferecer momentos desafiadores, mas o Senhor está esperando a resposta que nós vamos dar diante dos momentos difíceis. José foi um menino que ele cresceu dentro de um ambiente de inveja, e era tão claro isso, o amor do pai de José por ele, que o pai dele chega ao ponto de fazer uma túnica linda, comprida, com manga comprida, uma túnica para ele, para José. Ali revelava o amor que o pai dele tinha por ele, e isso cada vez mais atraía a inveja dos seus irmãos. E você pode pensar assim, uma túnica. José cuidava também de bicho com os seus irmãos, mas uma túnica muitas vezes não tem nada a ver com o cenário que José está vivendo ali, né? Eu imagino ele cuidando de bicho, como se fosse, de repente, fosse tão desconfortável usar roupas tão longas, tão compridas. A Bíblia diz que ela era colorida, e algumas pesquisas vão mostrando que ela era bordada. Ou seja, teve um trabalho para executar essa túnica. Mas o que o pai de José estava mostrando é que a roupa que ele estava vestindo apontava para o seu destino. Quando nós olhamos para a roupa ela revela muitas coisas. Ela revela a identidade, muitas vezes, de uma pessoa através da roupa. Ela revela também lugares que essa pessoa pode acessar. Porque eu não posso ir para uma praia vestida dessa forma, mas também eu não posso entrar, de repente, num trabalho, num fórum, com uma bermuda, com um biquíni. As roupas, elas são relacionadas aos ambientes que você quer acessar. Você concorda comigo? Para cada ambiente, eu preciso de uma roupa que seja favorável àquele lugar que eu vou acessar. Então, o pai de José já estava apontando para o lugar que José chegaria. Quando a gente olha também a vida de Samuel, a Bíblia diz que depois que Ana teve Samuel, ela deixou Samuel no templo. Ela entregou lá para Eli. E todos os anos, Ana preparava uma espécie de túnica talar. Todo ano ela ia lá e preparava uma roupa nova para ele. E essa roupa nova todo ano mostra também uma preparação para uma nova estação, porque o menino crescia todo ano. Então isso sinalizava que Samuel estava vivendo a cada ano uma nova estação, uma nova fase da vida dele. Mas eu também creio, lendo a palavra, que Ana não ia entregar apenas a roupa, mas Ana ia a cada ano preparando Samuel com as suas vestes espirituais, através de ensinamento, através de valores que ela passava para ele. Ela não ia só entregar roupa. Eu creio que como mãe, ela entendia que muito mais importante do que uma roupa externa é a roupa interna que nós vestimos. Então ela estava preparando Samuel para um próximo nível.
Eu acredito até como mãe, ela tinha no coração: ó, meu filho, Deus tem algo muito grande para você. A roupa que você usa hoje define muito sobre o lugar que você vai chegar. Então não se comporte de qualquer forma, porque Deus tem um lugar para você. Só que teve um tempo que o Senhor, ele fala com Samuel sobre toda a corrupção religiosa que havia naquele lugar. E o que é mais interessante é que Samuel ouve tudo que os filhos de Eli estavam fazendo ali, com as ofertas, estavam fazendo naquele lugar que era santo. Mas a Bíblia também diz que depois que Samuel ouviu isso, Samuel, ele no dia seguinte, ele se levanta e ele continua abrindo a porta do templo. Ele continua fazendo tudo o que ele fazia. E muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por algumas situações que vão tentar nos oferecer uma outra roupa. Samuel poderia ter vestido a roupa da justiça, a roupa da decepção, a roupa do descontentamento, e poderia ter ficado decepcionado com tudo aquilo que ele ouviu de Deus e de certa forma falou assim, poderia ter pensado: eu vou sair desse lugar. Não. Mas eu creio que todos os anos, Ana preparava as suas vestes espirituais. E quem não perde a visão de aonde vai chegar, jamais perde a autoridade que o céu tem para ela. Todos os anos ele não se vestia apenas com uma túnica, mas ele era revestido por uma autoridade do céu, que preparava ele futuramente para ser um profeta, um homem de Deus, a resposta de Deus para aquela nação. Então Samuel se levanta e continua fazendo tudo o que ele fazia antes. Porque uma pessoa que é revestida pelos valores do céu, que é revestida por intimidade, por relacionamento de Deus, não para nas adversidades, mas continua florescendo, mesmo no cenário de adversidade. Porque não importa o que está fora, o importa o que está sendo gerado dentro de você. E Samuel sabia que era a voz de Deus, a busca, a intimidade, o relacionamento que gerava e formava as suas melhores roupas espirituais. A roupa da verdade, a roupa dos valores, a roupa da santidade. Então, por isso que ele se tornou um grande profeta. Porque ele não permitiu que ao longo da caminhada, e eu preciso dizer para você que ao longo da caminhada a vida vai nos apresentar muitas vitrines sedutoras. José, ele recebe essa túnica, a primeira roupa do teu pai. Uma roupa que se destacava de todos os outros, porque eu acredito que ali representava espiritualmente a posição de autoridade que lá na frente José entraria, acessaria. Roupas nos fazem acessar lugares. Qual é a roupa que você decidiu usar hoje? Da justiça, da raiva, da traição, ou da misericórdia, da compaixão, da renúncia? As roupas que nós vamos decidir usar ao longo da caminhada, elas vão nos fazendo acessar ou não alguns lugares. E José, os irmãos tinham tanta inveja, a ponto de quando José vai até os seus irmãos, o pai pede para ele ir procurar os seus irmãos. Os irmãos, quando veem José de longe, falam: ai, ele vem um sonhador. Porque é sempre assim, vão querer tirar os teus sonhos, vão querer roubar os teus sonhos. A primeira coisa que eles fazem, eles arrancam a túnica do sonhador. Porque as pessoas sempre vão tentar arrancar de você aquilo que muitas vezes vai te fazer continuar na caminhada. Mas eles arrancaram a roupa de José, jogaram José no poço. Depois eles venderam José como escravo, mas não arrancaram a roupa espiritual que José carregava. As pessoas vão tentar carregar, e de repente nós somos essas pessoas na vida de outras pessoas. Porque é muito fácil a gente falar que tem sempre alguém fora, né? Mas às vezes nós somos esses irmãos de José. Mas a questão é, as pessoas vão sempre tentar arrancar a nossa roupagem. Porque incomoda muitas vezes. A roupa da humildade, a roupa dos seus sonhos, dos seus projetos, mas jamais vai arrancar aquilo que o Senhor está gerando dentro de você. Podem levar tudo, só não podem levar a presença de Deus. Porque é ela que vai fazer você acessar
lugares que você às vezes hoje só sonha, mas que vão se tornar realidade lá na frente. José sabia que por mais que tivessem roubado a roupa da presença de Deus estava guardada dentro dele. E ele foi vendido numa caravana. Ele foi parar lá no Egito. Chegando lá, ele entra como escravo. Mais uma vez, a vida tentando colocar uma roupa diferente daquela que Deus tem para nós. José, no seu íntimo, por ser um homem com relacionamento com Deus, ele sabia que Deus tinha algo para ele. E tentaram colocar a roupa de escravo. E junto com a roupa de escravo que tentaram colocar, muitas vezes nós aceitamos a roupa, às vezes da ira, da amargura, que às vezes nós encontramos dentro do poço. Aí ele foi lá para dentro como escravo e poderia ter vestido a roupa da injustiça. Me traíram, me feriram, eu estou com raiva, estou com amargura. E vestir essa roupa é uma decisão nossa. Só que eu quero dizer que quando nós vestimos a roupa que Deus não tem para nós, nós paralisamos em uma estação da nossa vida. Porque se nós não estivermos livres de uma roupagem do mundo, jamais vamos acessar a roupa que o Senhor tem para nós no Espírito. E José chega lá. José é seduzido pela mulher de Potifar. E o inferno mais uma vez tentando nos seduzir com outro tipo de roupa. As seduções, as distrações. Ela não satisfeita porque José não responde às investidas dela, ela tenta fazer o quê? Arrancar a tua roupa. Arrancar a tua roupa e te expor, José. Assim é a vida. Muitas vezes vamos viver situações onde nós vamos nos sentir expostos, humilhados, julgados, criticados, injustiçados. Mas sabe o que José fez? Não revidou. Porque quem sabe a roupa que o céu tem para ele não para na roupa da ofensa, não para na roupa da crítica, não para na roupa da justificativa. José foi um homem que passou por muitos desertos, mas os desertos não paralisaram José, porque quem tem a presença floresce até mesmo nesses ambientes. José é preso. Ele vai para a prisão. Mas ele era um homem que você acha que ele chegou ali na prisão. A gente às vezes tem mania de chegar e querer justificar, né? Foram injustos comigo, eu não fiz nada, não. Eu creio que José não murmurou. Eu creio que José não tentou justificar. Porque vocês acreditam que o carcereiro entregou a chave da prisão na mão de José? Isso é muito doido. Por quê? Porque alguém enxergou José, não com a roupa de prisioneiro, mas com a roupa de um homem que sabe o lugar que Deus tem para ele. O carcereiro jamais poderia ter enxergado nele um prisioneiro, um homem perigoso. Porque eu creio que as suas palavras já revelavam, através das suas atitudes, das suas palavras, quem era José. Eu creio que ele viu algo diferente em José. Às vezes nós queremos impressionar outras pessoas com a roupa externa. Mas na verdade o que nos acessa, nos faz acessar lugares extraordinários. E o que na verdade move e faz o Senhor olhar para nós é quando nós não abrimos mão da roupa que Ele tem para nós. Por roupa nenhum que o mundo tenta colocar em nós. Ele ficou por ali algum tempo. Depois de um tempo ele foi lembrado. E o rei manda chamar para decifrar sonho. Decifrar o sonho lá do rei. E ele, o faraó, ele chega lá. Ele mandam chamar José dentro da prisão. E o que me chama mais atenção é que José, ele faz a barba. E ele veste uma roupa. Ele não foi com a roupa que ele estava, porque José sabia que ele estava entrando numa nova estação. E para um novo tempo, nós não podemos ir com a roupagem de ontem. Igreja, nós precisamos nos preparar para acessar lugares e um novo tempo que o Senhor tem para nós.
Daqui a pouquinho nós vamos entrar na cidade de Belém. E eu não posso entrar com a mesma roupa. Às vezes nos preocupamos tanto com a roupa física, né? No dia da inauguração já tem gente pensando nisso. Mas as nossas roupas espirituais vão se manter intactas diante das adversidades que nós vamos encontrar até chegar lá? Ou nós estamos trocando as roupas que Deus tem para nós por roupas que o mundo tenta colocar em nós? José foi um homem que passou por uma das piores estações da sua vida, mas ele se manteve o mesmo, do início ao fim. Ele não trocou aquilo que ele carregava por aquilo que tentaram colocar nele. José é chamado, ele vai até a presença de Faraó com uma outra roupa, porque ele sabia que ele não voltaria para aquela prisão. Um homem e uma mulher conectado com a voz de Deus sabe exatamente o tempo de todas as coisas e se prepara, está sempre preparado para a próxima estação que Deus tem para ele. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. Não podemos nos contentar e vir sempre para os cultos e estarmos sempre com a mesma medida no copo. Não dá. É necessário cada dia mais falar: Senhor, tem mais espaço para o Senhor derramar uma roupagem nova. Senhor, amanhã o Senhor pode dar uma nova medida. Eu não quero ser a mesma Márcia de ontem. Eu quero uma nova medida. Eu quero mais, Senhor. Eu quero saber perdoar com mais amor. Eu quero saber ter mais compaixão. Eu não quero me irar quando alguém me irrita. Não, Senhor, eu não quero usar a minha boca para ofender quando eu me sinto às vezes injustiçado, traído, questionado. Não, Senhor, eu quero uma medida do céu. Uma água nova que me limpa todos os dias dessas vestes do mundo, Senhor. Eu quero transbordar para que as pessoas não parem na minha aparência, mas parem na minha essência. Para que as pessoas fiquem impressionadas, não com a sua beleza física, com aquilo que você tem, com aquilo que você adquiriu, mas quem você é, de dentro para fora. As influências externas não mudaram José, porque quem sabe quem é, não abre mão do que Deus tem para ele, por nada, por nenhuma vitrine que venha se apresentar na sua frente. E deixa eu te falar uma coisa, o inferno, ele é especialista em nos atrair. Sabe aquela vitrine, mulherada, que a gente passa, está escrito ali, ó, promoção. Ele faz muito isso com a gente, achando que é melhor trocar essa roupa por uma roupa nova. Mas em cada estação, eu preciso te dizer que o Senhor tem uma roupa nova à medida que você vai crescendo espiritualmente. À medida que você vai sendo aprovado, passando de fase, o Senhor tem uma roupa nova. Porque uma criança de 1 ano não pode mais usar roupa de 3. Uma criança de 3 não pode usar uma roupa de 1 ano. Eu não uso mais as roupas que eu usava na adolescência. Não cabe mais para os lugares que eu frequento. Eu não posso usar as roupas que eu usava quando era criança. Não dá. Não é suficiente mais para os lugares que Deus tem para eu acessar. Por isso que eu falo de roupas espirituais, mas nós também precisamos vigiar como as pessoas estão nos vendo no primeiro momento. Com as nossas vestes físicas também, mas com aquilo que nós estamos revelando através das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões. Eu quero dizer que o Senhor, Ele tem uma roupa nova à medida que você vai passando para cada fase na sua vida. Só que às vezes a gente perde o tempo. A gente perde essa medida. E a gente quer continuar com aquela roupa que não cabe mais. Que não cabe mais para o lugar que Deus vai nos levar. E a gente teima. Sabe quando aquela roupa não dá mais na gente, mulher? E a gente insiste em colocar? Mas aí você acaba não tendo muita mobilidade. Não é verdade? Você acaba não indo muito longe com aquela roupa porque está apertada. Ou um sapato que está largo demais. Você não consegue andar muito tempo. Mas eu quero dizer que o Senhor tem uma medida certa
para cada um de nós. E uma medida que você vai suportar. Porque assim como as nossas digitais, elas são diferentes umas das outras, isso mostra como nós somos únicos para Deus. O quanto Ele nos olha de uma forma exclusiva. O quanto Ele nos olha de uma forma única. Ele sabe exatamente aquilo que você suporta. Qual é a medida que você pode aguentar agora. Qual é até onde você consegue na caminhada. Mas eu quero dizer, venha se despir de tudo aquilo que tem trazido peso para a tua vida até aqui. E descanse nesse novo tempo que o Senhor tem para você. José aprendeu a descansar em Deus. Você não vê em nenhum momento José se justificando. E o que é lindo é que, depois de um tempo, os irmãos de José vão procurar comida lá no Egito. José já tinha conquistado o trono. Quando ele vai diante do rei, o rei dá uma roupa, Faraó dá uma roupa nova para ele, mais uma roupa. Ele dá um anel para ele, um anel de autoridade. À medida que nós vamos sendo aprovados, o Senhor vai nos levando para um outro nível. É uma roupa nova, é uma medida nova. E o rei deu uma roupa nova, deu uma nova posição para ele. E agora José está diante dos seus irmãos, diante daqueles que o traíram. José estava, eu fico imaginando que ele deve ter lembrado tudo que ele viveu durante a caminhada. Ele está ali. Ele se identifica como José, porque ele estava pintado, os irmãos não reconheceram no primeiro momento. Mas ele reconhece, ele se identifica como José. E José prepara uma mesa para os seus irmãos. Um homem que passou por grandes traições, desprezo, rejeição, ofereceu um banquete. É muito louco, né? Esse é o Evangelho. Você dá o que você carrega, não o que te deram, mas o que você tem dentro de você. José não deu na mesma medida, porque a medida dele era recebida pelo céu e não pela terra. Queremos medir às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes por aquilo que fizeram conosco. Não, mas José sabia a medida que Deus tinha para ele, e ele só podia dar isso. Porque os irmãos, eles tinham inveja para dar. Traição, rejeição. Mas José falou assim: quem me trouxe até aqui foi aquele que me sustentou até aqui. E ele foi enchendo a minha vida cada dia mais dos valores eternos. Porque um homem que não perde esse lugar de intimidade jamais se desvia da rota. E ele deu alimento. Ele deu sustento. Ele traz todo mundo para morar perto dele. Todo mundo. E sabe o que ele dá para os irmãos? Mais uma vez, ele deu roupa, dizendo o seguinte: vocês vão entrar numa nova estação. Não dá para entrar com essa roupa do passado, de memórias, de sentimentos ruins, de inveja, de ambição, de rejeição. Eu quero entregar a você a roupa do perdão, da misericórdia, da compaixão, de um homem que aprende dia a dia que carregar a roupa do céu é muito mais importante do que tudo aquilo que a terra tem para oferecer. E ele entrega para Benjamim, o menor, 5 peças de roupa, 5 roupas, 5 mudas de roupa. Ele entregou uma porção a mais, porque é sempre assim. Por isso que a gente não pode invejar aquilo que o Senhor está fazendo na vida do outro, porque de repente ele suporta todo o caminho que Deus tem a partir dessas 5 mudas. E de repente o que eu tenho, eu não vou suportar, né? O que eu tenho aqui ainda para essa nova fase, eu não vou suportar as 5 mudas para a próxima estação, mas é suficiente. Tem pessoas que estão mais na frente do processo, mas isso não te coloca menor do que as outras. Significa que você está crescendo, está aprendendo, está amadurecendo. Não é quem chega primeiro, é quem não para no caminho, é quem não para na ofensa, é quem não para na dor, é quem não para na rejeição, na humilhação. Ah, mas fizeram isso comigo, pastora. Eu valorizo aquilo que você está sentindo. Eu não estou desprezando suas dores,
Mas eu estou dizendo que o Senhor está em uma nova estação para você. E Ele pode tirar de você toda dor, toda ofensa, toda mágoa, todo abuso, todas as palavras que foram liberadas sobre a tua vida, porque há uma promessa de florescer. E a gente precisa entender que o Senhor, quando a gente olha para o filho pródigo, ele foi embora. Eu não sei como era a relação dele com o pai, com o irmão dentro de casa. Mas para ele ter ido embora, pedido parte da sua herança, embora para o mundo, é que ele permitiu que alguma roupa pudesse fazer parte do armário dele. Às vezes uma dor, um sentimento que entrou, um sentimento de comparação, um sentimento de inveja, eu não sei. Eu só sei que de verdade ele saiu de casa, porque ele decidiu ir para o mundo. E isso tem algum motivo. Eu não sei qual o sentimento que foi gerado no coração desse filho pródigo, mas ele foi embora. Ele vai, e chega um momento da caminhada dele, do deserto, que ele queria comer comida de porco e não tinha. E ele lembrou de como os servos, os empregados do teu pai eram tratados. E ele não tinha o que comer naquela hora. E aí ele decide voltar. Eu quero dizer que de repente você está aí, com essa roupa da dor, da rejeição, parado no tempo, estacionado. Você parou nesse capítulo. Há anos e anos e anos a sua vida continua a mesma. Mas assim como o filho pródigo decidiu voltar para casa, e a Bíblia diz que o pai estava lá esperando, o pai o viu. O viu. O pai te vê. E ele sempre espera a sua volta. De repente você está longe. Você retornou para a igreja hoje. Ou você está até na igreja, mas está longe da presença. Mas a Bíblia diz que o pai o viu. O pai vê você. E ele abraça o menino. Ele dá um beijo no menino. Ele coloca o anel e ele dá uma roupa nova. Dizendo, entra na outra estação que eu tenho para você. Entra numa nova fase que eu tenho para você. Deixa a roupa do mundo, as feridas, as decepções lá fora. Porque para essa estação e aquilo que você vai acessar, meu filho, precisa de vestes novas. E é muito lindo porque o pai mandou matar um novilho. Teve mesa. Tem mesa, sabia, no pai? O Senhor não tem apenas vestes para fazer você acessar outro lugar, mas Ele tem alimento suficiente para te sustentar na caminhada. É muito linda essa passagem, porque eu fico imaginando o pai olhando o filho, todo sujo, do mundo, abatido, não é verdade? Estava no mundo jogado, gastou todo o dinheiro. Não tinha nem condições de comer bem. Mas ele voltou e eu fico imaginando o pai vendo ele, todo cansado, abatido, mas ele olha, é meu filho. Não importa o que ele fez, não importa o que ele viveu, eu quero dizer que ele é meu filho. E aí eu fico imaginando o especialista da nossa vida, que é Jesus, como um especialista em pedras preciosas, quando está ali cavando, e a gente olha, acha até que é uma pedra, ele olha, é preciosa. Tem barro, tem sujeira, mas ela é preciosa. E ele pega e lapida e cuida e lava. Esse é o filho pródigo voltando para casa. Eu quero dizer que ainda há tempo de voltar para casa, porque o especialista da tua vida não vê a roupagem que o mundo colocou em você, mas olha para você e vê, tem a minha essência nele, tem parte de mim nele. Ele é meu filho. E o Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão de você. Por mais que muitas vezes vamos embora, saímos da casa do Pai, rejeitamos a tua presença, eu quero dizer, Ele ainda olha para você e fala, tem valor, porque é meu filho. Tem valor. Um filho pode fazer o que for, não é? A gente ama da mesma forma. Pode até ficar decepcionado, mas o amor é o mesmo. Porque é filho, porque carrega o DNA do Pai. Então quando ele olha, ele fala assim, é meu. Não importa a sujeira, é pedra preciosa. Tem valor, tem propósito. O pai essa noite olha para você e fala, tem valor. Volta para casa do Pai. Tem comida, tem roupa nova, tem anel, tem autoridade. O Senhor ainda confia em você. José deu alimento para os irmãos. José não parou na ingratidão. José não parou na rejeição.
José entendeu que para acessar lugares que Deus tinha para ele, ele chegou numa posição de governador. Você tem noção? O mais rejeitado da sua casa, o sonhador. Então, não se intimide quando as pessoas falam para você: ô sonhador. Continua querendo sonhar os projetos de Deus na sua vida. Mesmo que roubem, mesmo que te traem, mesmo que roubem você, mesmo que tirem o teu tapete. Ei, olha o que José fala no final. E isso que me chama tanta atenção. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo porque Ele é detalhista. Em cada palavra tem uma chave. Isso é muito lindo, porque José chegou ao ponto de falar assim: não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Ele diz que tudo foi necessário. Foi Deus que permitiu tudo. Foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante da vossa face. Sabe o que isso quer dizer? Que a traição dos irmãos estava nos planos de Deus. Que o poço fazia parte dos planos de Deus. Que a prisão fazia parte dos planos de Deus. O deserto que você está passando, muitas vezes, é Deus que está permitindo. Porque é nesse lugar que somos forjados. Que o Senhor vai olhar para nós e vai ver se nós vamos trocar a roupa que Ele tem para nós com a roupa que o mundo tem para oferecer. É nesse lugar que os olhos dele estão sempre o tempo todo voltado para nós. Às vezes a gente acha que estou no deserto, Deus não está me vendo. Está vendo sim. Ele está vendo a resposta que você dá diante daquilo que fizeram com você. Ele está olhando a resposta que você dá diante das ofensas, diante das adversidades. Ele está olhando exatamente para o seu coração, para ver quem é você no deserto. Porque ser correto, ser uma pessoa que de repente segue ali, né, trilha o caminho com alegria, né, sem adversidade, é fácil. Agora eu quero ver louvar a Deus no deserto. Eu quero ver louvar a Deus no luto, na perda. Eu quero ver agradecer a Deus quando as coisas estão indo embora. Mas você olha para trás e fala assim: mas eu tive dias que o Senhor me encheu. E eu quero, como Abacuque, agradecer, mesmo diante dos campos devastados. Agradecer porque eu ainda olho para ti e ainda entendo. Eu ainda tenho o Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O coração de José foi treinado, forjado e revelado no meio do deserto, no meio da dor. Eu quero dizer que Mefibosete, que fazia parte da geração da família, né, de Saul, ele foi esquecido em Lodebar. Lugar sem pasto, lugar de escassez, lugar que nada dava. Um dia, o rei Davi falou: tem alguém da casa de Saul, por acaso, para que eu possa abençoar? Ele lembrou. O rei lembrou. Eu quero dizer que no meio do seu deserto, o rei, ele lembra de você. E sabe o que Davi fez? Manda chamar. E colocou na mesa. Deu comida e deu herança. Porque nós não somos escravos do mundo. O mundo tenta colocar em nós essa roupa de escravo dos vícios, escravo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aí tem pessoas que vivem 20, 30 anos escravo do rancor, escravo da amargura, escravo da rejeição. Mas o rei fala: manda chamar e coloca na minha mesa. E a partir de hoje você vai ter lugar à mesa todos os dias. Eu quero dizer que o Senhor está te tirando de um lugar de escravidão, de filho perdido, para um lugar da mesa como príncipe. Mefibosete era príncipe porque ele veio de uma família de rei. O avô era rei. Eu quero dizer
que o nosso Rei te convida hoje para sentar à mesa com Ele e dizer: tem comida, tem roupa nova, tem herança, tem promessa, e esse deserto vai passar, porque todos verão que no meio desse deserto as flores vão vir, porque ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Eu não sei se você hoje chegou aqui como esse filho pródigo, está querendo voltar, está até voltando para a igreja, mas o coração ainda está distante, ainda está lá com os prazeres do mundo, ainda está lá sendo encantado com as distrações do mundo. Mas o Senhor está te vendo e já tem tudo preparado para aquilo que Ele tem para você. Tudo preparado, com a roupa nova, com o anel, com o lugar. Mas primeiro você precisa acessar esse lugar da presença, da intimidade. Porque quando nós acessamos esse lugar, é como um filho que tem acesso a todos os lugares que o pai está. Tem lugares que só filho tem acesso, não é verdade? O especialista na tua vida está te chamando e está falando: você tem valor. Você tem valor. No meio da sujeira do mundo, no meio dos sentimentos, o valor que você tem é importante para mim. Quantas vezes achamos que estamos dentro, mas estamos fora? Porque o filho que ficou na casa estava mais fora que dentro. Porque ele começou a questionar por que o pai tinha matado o bicho para fazer um almoço para ele, um banquete para ele. Por que o pai estava tratando o filho daquele jeito? Às vezes a gente está dentro só na presença, mas o nosso espírito está mais fora do que dentro. Oh, Senhor, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Meu pai não me rejeita. De repente você cresceu ouvindo tantas vozes. Aleluia. Que não vai chegar, que não vai conquistar, que não vai alcançar. Mas o seu pai não te rejeita. Ele mudou minha vida inteira. Você pode declarar isso? Me ungiu, me vestiu com roupas novas. O Senhor está liberando agora uma roupagem nova. Abre mão da roupa, da dor, do ressentimento, da falta de perdão. Tem pessoas que ficam paralisadas num capítulo da sua vida durante anos, anos e anos, encurvadas naquela dor. Eu quero dizer que quando você rejeita o lugar que Deus tem para você, quando você não abre mão dos seus sentimentos, você está fazendo, sabe o quê? Abrindo mão de todos os outros capítulos que Deus tem para você. Você para num capítulo. José poderia ter parado no poço. José poderia ter parado naquela prisão, amargurado, cheio de sentimento. Mas ele revelou tanto do céu naquela prisão, que ele foi lembrado, que o carcereiro deu a chave para ele. O que você tem revelado nos piores dias da sua vida? As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão te vendo. Senhor, obrigada por essa noite. A minha oração é que vocês amanhã busquem uma nova medida do céu na vida de vocês. Que vocês estejam sempre insatisfeitos, no sentido de não ser, não de ingratidão, mas fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem uma nova medida. Eu sei que o Senhor tem mais para mim, Senhor. Libera mais daquilo que o Senhor tem para minha vida. Que a sua fome amanhã seja muito maior do que a fome que você tem hoje para Jesus. Que a sua fome depois de amanhã seja muito e muito, muito maior. Seja uma pessoa que faça jejum. Quando a gente faz jejum, a gente está trocando as mesas, está abrindo mão daquilo que alimenta a tua carne, para ouvir e receber aquilo que vai te alimentar no espírito. Começa a semana jejuando, orando no seu secreto. Eu não sei você, mas quando eu estou no meu secreto, eu encontro o colo do Pai. Eu encontro o colo, lugar de descanso. Que você possa descansar no Senhor e entender que a roupa que Ele tem para você, só ela vai te fazer acessar posições e lugares no espírito e no natural. Porque Deus às vezes nos coloca em lugares grandes
para que o nome dele seja revelado através da sua vida. Mas enquanto esse lugar não chega, ele está de olho em você no poço, está de olho em você na prisão, quando te invejam, quando te traem. Quem é você nesses lugares vai definir o lugar que Deus vai te levar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, guarde a tua casa, guarde a tua família, e que você seja uma mulher, uma pessoa, um homem, uma mulher que sempre tenha alimento para dar. Não importa as pedras que taquem em você, o que importa é que quem te abastece é o céu. Então dê de comer, sempre dê amor, dê carinho, porque o céu está olhando você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida.